Oi, eu sou a professora Anne e hoje eu quero falar de um assunto aqui um pouquinho chato, mas é preciso. Crianças que batem. Eu convivo aqui na minha redondeza, na minha vizinhança, com muitas pessoas, muitas famílias, com muitas crianças, com muitos cachorros. E eu tenho notado que entre as crianças, tem muitas crianças que agridem umas às outras gratuitamente. Elas chegam e batem. Por nada. Sem ter acontecido nenhum tipo de provocação. E ainda que tivesse acontecido, isso deveria ser um fato a ser observado. Recentemente eu lancei um curso como diminuir a violência na escola. Coloquei lá na plataforma Udemy e custa bem baratinho. E eu tenho notado a resistência de muitos pais em falar sobre o assunto. Mas, gente, nós precisamos falar sobre isso, nós precisamos conversar a respeito dessa linguagem, porque a violência é uma linguagem. Então, a gente precisa melhorar a nossa forma de comunicação, a gente precisa ensinar para as nossas crianças outra forma de se comunicar. Porém, a gente não consegue ensinar para as nossas crianças aquilo que a gente não sabe. Então, eu quero convidar você, pai e mãe, a ter um pouquinho de humildade, de olhar para dentro de si sem se julgar, sem se acusar, sem achar que você é um problema. Nós não somos um problema. O nosso comportamento, sim. Então, meu convite é para você, pai e mãe, de crianças que batem nas outras crianças, porque a reflexão é sua. Não é a criança. É você, pai, é você, mãe, que está se comunicando com seu filho através da violência. Recentemente eu soube de um caso de uma criança que ela bate nas outras crianças. Aí os pais da criança que apanhou ficam bravos, afastam a criança do seu filho, óbvio. E aí a mãe dessa criança que bateu vai e bate na criança porque ela bateu. Então, assim, é uma questão de raciocínio, uma questão de lógica. Você está ensinando o seu filho a se comunicar através da agressão. Você não vai ensinar o seu filho a parar de bater batendo nele. Só que você não vai conseguir ensinar o seu filho a não bater de outra forma se você não aprender isso. Então, pai e mãe, pensa só comigo. O problema não é você, é a forma, é o comportamento. Vamos separar um pouquinho o comportamento da pessoa. Se você está ensinando o seu filho, se você está corrigindo o seu filho através da agressão, você está dizendo para ele que toda vez que algo incomodá-lo, que alguém fizer alguma coisa que vai incomodá-lo, a forma dele lidar com isso é através da agressão. Então a gente não consegue diminuir a violência em nenhum ambiente, em qualquer ambiente, que seja ele qual for, sendo violento. Sim, eu estou vendendo um curso, sim, como diminuir a violência nas escolas. Claro, eu estou vendendo, é a minha profissão, é o meu trabalho. Só que a questão não é essa. A questão é que a gente precisa pensar e refletir sobre isso. Porque se a gente não parar e pensar e olhar para dentro da gente, perceber que a gente está fazendo algo que precisa de ajuste, a gente nunca vai conseguir viver em paz, a gente nunca vai conseguir ter uma vida saudável. Não tem como a gente se comunicar de forma agressiva esperando construir a paz, esperando construir calma. Então, meu convite, independente de você se interessar em fazer o meu curso ou não, que é um curso simples,
porém não tão fácil, porque tem que olhar para dentro de si. Para além disso, independente de você ter interesse em comprar o meu curso ou consumir o meu conteúdo, o meu convite é para que você olhe para si mesmo sem se julgar, olhando assim, não, eu estou fazendo algo, mas essa não é a melhor forma, então eu vou procurar outra forma de fazer. Existem crianças que estão no espectro autista e os pais não admitem. Isso significa que o seu filho, que está no espectro autista e você não admite nem sequer investigar, vai sofrer demais na vida dele. Então, quanto mais você demorar para investigar, para admitir, para assumir essa possibilidade que pode ser confirmada ou não, quanto mais você demorar, mais você vai submeter o seu filho, agora, na idade que ele está e também na vida futura, a grandes sofrimentos, a grandes isolamentos. Não tem problema. Você não é menor por causa disso. Você não é pior pela possibilidade de o seu filho estar no espectro, do seu filho ter uma necessidade de atenção específica. Você não é menor, você não é pior do que outros pais, do que outras famílias. O seu filho não é pior do que outros filhos, se ele estiver dentro do espectro. É só uma característica que precisa ser tratada com uma atenção específica. E quanto mais cedo você conseguir fazer isso, vai ser melhor para você e vai ser melhor para o seu filho. Nós precisamos nos fortalecer como seres humanos, nos conectar com a nossa essência, que é Deus. Deus está em nós. O nosso comportamento precisa de ajuste, a nossa experiência na vida precisa de ajuste, precisa de... eu não gosto nem de usar a palavra correção, mas de ajuste mesmo. Nós estamos olhando de uma forma, a gente pode fazer um ajuste e olhar de outro ponto de vista. Não é natural a violência. O natural é o afeto, é o carinho, é a gentileza, é o vínculo. Nosso natural é a paz. Se de alguma forma nós estamos quebrando isso, aí está o problema. Um problema de percepção, um problema de observação, um problema de memórias, registros inconscientes que a gente tem. Seja você um pai, uma mãe interessado na felicidade do seu filho. E a felicidade do seu filho depende dele ser reconhecido como ele é, com as necessidades que ele tem. Seja por conta de pertencimento ao espectro, seja por conta de alguns indicativos de homossexualidade que a gente pode observar em crianças muito pequenas. Seja de simplesmente de um mau hábito ou de uma má referência dentro de casa ou dentro de algum grupo de convivência. Quanto mais rápido você, pai e mãe, tiver a humildade e a consciência e a autoconsciência de que o seu comportamento não te define e nem define o seu filho, e que o comportamento e a visão de mundo podem e devem ser ajustados e orientados para uma convivência pacífica e de vínculo e de pertencimento com o grupo, com a escola, com os amiguinhos, com a própria família. Quanto mais cedo você fizer isso, mais rápido você vai restaurar a sua saúde mental e a saúde mental dos seus filhos, a saúde mental da sua família, dos seus grupos de convivência. Não é uma humilhação. Você não está sozinho nessa. Isso não acontece só com você, pai e mãe. Não deixe o seu filho ser isolado porque ninguém aguenta a presença dele, porque ele agride. Você é o responsável. Começando em você. Porque se o seu filho está aprendendo essa linguagem, porque alguém está ensinando. Você não é o seu comportamento. Ajuste o seu comportamento e tenha mais paz e saúde mental. Bom dia.